Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 20 de junho. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão Mista de Orçamento aprova o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. Juiz que mandou prender Cachoeira recebe ameaças e pede para deixar o caso. Comissão de juristas encarregada da reforma do Código Penal encerra os trabalhos. E negociadores brasileiros definem o texto que será apresentado aos chefes de Estado na Rio+20. Agora, no Senado em Dia. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem à noite o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto define regras para a apresentação de emendas à LDO de 2013. A oposição tentou impedir a votação do relatório preliminar. Democratas e PSDB reclamam que o Palácio do Planalto se recusa a liberar dinheiro das emendas parlamentares. Mas a base aliada do governo fez valer a maioria e aprovou o relatório do senador Antônio Carlos Valadares. Pelo texto, cada parlamentar, bancada estadual e comissão do Congresso pode apresentar até 5 emendas à LDO. No total, as sugestões não podem ultrapassar 8 bilhões e 500 milhões de reais. As emendas vão indicar quais obras devem receber dinheiro público no Orçamento Geral da União de 2013. As prioridades definidas pelo Poder Executivo são o Programa de Aceleração do Crescimento e o Plano Brasil Sem Miséria. O relatório final da LDO deve ser aprovado até 17 de julho em sessão do Congresso. Se a matéria não for votada a tempo, o Legislativo fica sem recesso no meio do ano. Nesse relatório preliminar, nós estabelecemos regras de como as emendas deverão ser apresentadas. Cada senador, cada deputado, participante, integrante desta comissão de orçamento, poderá fazer sugestões através de emendas, visando estabelecer prioridades que eles acharem convenientes em defesa dos seus interesses nos estados e dos seus interesses na região a que pertencem. O prazo para apresentação de emendas à LDO vai até o dia 28 de junho. A entrega do relatório final está marcada para 2 de julho. O juiz que mandou prender Carlinhos Cachoeira pediu para deixar o caso por ter recebido ameaças. Integrantes da CPI que investiga as atividades do contraventor querem ouvir o magistrado. O senador Pedro Taques leu no plenário trechos do pedido apresentado pelo juiz. Paulo Augusto Moreira Lima diz que passou a sofrer ameaças após denunciar 79 réus, entre eles 35 policiais ligados ao esquema de Carlinhos Cachoeira. E o juiz Paulo continua. Por orientação do Departamento de Polícia Federal, venho seguindo rígido protocolo, segundo o qual não devo frequentar bares, restaurantes e outras, e além disso, me coloco sobre algumas restrições. Atualmente não tenho feito mais nada, além de trabalhar e ficar em casa. O juiz afirma que policiais foram à casa da família dele em nítida ameaça velada. Afirma que ocorreram homicídios provavelmente praticados a mando de réus da Operação Monte Carlo e que delegados da Polícia Federal alertam. No segundo semestre, poderá ocorrer alguma represália da organização criminosa contra ele. Nós estamos diante de uma organização criminosa que mata, que ameaça pessoas, uma organização criminosa que busca a intimidação através de arapongagens, através de pagamento de propina, através de ameaça, como nós estamos aí a notar. O juiz está usando um carro blindado e diz ter começado a sofrer de pressão alta, insônia e outras doenças causadas pelo estresse. Ele pediu remoção para uma vara de competência não criminal e vai tirar de uma só vez 3 períodos de férias. Senadores consideram a situação grave. Uma das coisas que estimula esse tipo de prática é a impunidade. Até que ponto decisões como a de debater a anulação de provas do inquérito, que podem levar à própria anulação do próprio inquérito, não atuam para dar a esses grupos essa atitude de ousadia que eles estão assumindo. Além do pedido ao ministro da Justiça para que investigue o fato, cabe à Comissão Parlamentar de Inquérito ouvir o juiz para adotar suas providências também. Se Sua Excelência quiser colaborar com a CPI, nós estamos abertos a ouvi-lo.
O juiz titular da 11ª Vara da Justiça Federal em Goiás, indicado para assumir o processo que investiga as atividades do grupo de Carlos Cachoeira, recusou o caso. Leão Aparecido Alves declarou-se impedido por motivos de foro íntimo. Interceptações da Polícia Federal identificaram um telefonema do magistrado para um acusado de envolvimento com a quadrilha. A comissão de juristas que elabora a reforma do Código Penal encerrou os trabalhos. No próximo dia 27, o anteprojeto será entregue ao presidente do Senado, José Sarney. A comissão de 16 juristas foi instalada em outubro do ano passado. Eles tinham a tarefa de propor um anteprojeto para a reforma do Código Penal, que é de 1940 e só foi atualizado uma vez, em 1984. O Código define os tipos de crimes e as penas aplicadas. Como é muito antigo, o Código Penal não reflete as mudanças da sociedade brasileira. Na década de 40, o país era predominantemente rural. Hoje, a maior parte da população vive nas cidades, onde surgiram novos tipos de crimes. Um dos desafios dos juristas era propor uma lei para facilitar a punição de quem comete delitos que não existiam no passado. O anteprojeto define, por exemplo, os chamados crimes cibernéticos. Acessar qualquer sistema informático sem autorização pode acarretar uma pena de 6 meses a 1 ano de prisão. Também foram incluídas punições para crimes contra os direitos humanos, como a escravidão. Submeter uma pessoa a trabalhos forçados ou degradantes pode levar à prisão de 10 a 15 anos. A proposta acaba com a criminalização do uso de drogas, desde que o consumo não seja em locais públicos em que haja crianças, como escolas. O anteprojeto ampliou a possibilidade do aborto. A interrupção da gravidez passaria a ser permitida quando há risco de morte para a mãe, quando o feto não tem cérebro, em casos de estupro e até a 12ª semana de gestação, quando a mãe não tiver condições psicológicas de levar a gravidez adiante. Foram criadas punições para os crimes de terrorismo e formação de milícias. Os servidores públicos que não comprovarem a origem dos bens adquiridos podem ser presos por enriquecimento ilícito. Também foram criados os crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado. Os juristas acreditam que o anteprojeto sugere um Código Penal moderno, que trata de todos os temas polêmicos. Apresentaremos ao Senado um projeto modernizador de Código Penal, um projeto que não fugiu a nenhum tema espinhoso ou polêmico e para cada um deles ofereceu uma solução no rigor da técnica que nós pudemos apresentar. Depois da Constituição, o Código Penal é a principal lei do país, porque é aquela que permite, autoriza em certos momentos, a intervenção do Estado naquilo que é mais caro ao cidadão, que é a liberdade. E espero que o Parlamento consiga receber esse anteprojeto, trabalhar em cima dele e oferecer um Código Penal que atenda às necessidades da sociedade brasileira de hoje e de amanhã. Foi lançada ontem a Frente Parlamentar Mista para o Fortalecimento da Gestão Pública. O grupo vai apresentar propostas para a melhoria da administração em todos os níveis. A cerimônia lotou o auditório Petrônio Portela, no Senado. Várias autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de representantes de entidades como a OAB, participaram do lançamento da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Gestão Pública. Esta é uma frente que nasce do desejo de mais de 240 deputados e senadores de não mais se omitirem nas discussões de qualidade da gestão pública. Entendemos que somente com uma construção, diálogo entre o Parlamento, o Executivo e o Judiciário, é possível mudarmos a imagem que o cidadão contribuinte tem dos 3 poderes. Seremos todos outros cidadãos, outras pessoas, outros agentes públicos a partir do lançamento dessa Frente Parlamentar Mista. Cada vez mais estamos convictos de que não há nada melhor para impedir as irregularidades, prevenir os ilícitos, evitar que ocorra corrupção do que a boa e eficiente gestão pública. Um dos objetivos da frente é promover a participação da sociedade e dos poderes executivo e judiciário na elaboração de leis que aprimorem a gestão de políticas públicas. Essa frente parlamentar poderá ser um importante espaço de articulação para a construção de consensos em torno de novas legislações, em torno da modernização da gestão pública.
A frente conta com representantes em todos os estados e no Distrito Federal. O senador Aécio Neves é o primeiro vice-presidente do grupo e explica como será o trabalho da frente parlamentar. A frente tem a responsabilidade, em primeiro lugar, de reunir as experiências e estabelecer, em primeiro lugar, um padrão de excelência, um padrão de referência para as novas administrações e tentar estabelecer um padrão de qualidade, onde o setor público seja profissionalizado, onde haja avaliação de desempenho, onde hajam metas estabelecidas e que sejam efetivamente cumpridas. Depois de uma longa negociação, foi definido o texto que os chefes de Estado vão receber nesta quarta-feira na Rio+20. Os negociadores brasileiros acreditam que o documento não vai sofrer alterações. A delegação brasileira comemorou a aprovação do documento final da Rio+20 no prazo, antes da chegada dos chefes de Estado. Para os ministros, foi a vitória da diplomacia, com a participação da sociedade e sob a liderança do Brasil. É um quebra-cabeças que não era fácil de concatenar e que temos agora uma base muito sólida para trabalharmos. O documento é dividido em 6 partes. A primeira contém a visão dos países da ONU sobre o futuro, combinar desenvolvimento econômico, social e conservação ambiental, erradicar a pobreza e mudar os padrões insustentáveis de produção e consumo. A segunda parte reafirma os princípios da Rio92, como as responsabilidades comuns, mas diferenciadas entre ricos e pobres. Por falta de consenso na terceira parte, os países da ONU não definiram economia verde, mas reconhecem o papel que ela tem na preservação do meio ambiente. A quarta parte fortalece o PNUMA e cria um fórum de alto nível para o desenvolvimento sustentável, mas fica para a Assembleia Geral da ONU, no fim do ano, definir como ele será organizado. Criar uma agência ou um fórum para tratar do PNUMA seria muito bom para a sustentabilidade ambiental do planeta. Mas uma sinalização de se criar um fórum político, de debate político nesse sentido, já é um grande avanço. As 2 últimas partes do documento falam de temas específicos da agenda ambiental, como água e florestas, mas as ações para alcançar o desenvolvimento sustentável só vão ser definidas em 2014. O ideal seria os países se comprometerem com metas importantes, mudarmos a análise da questão ambiental, agregando sempre a questão dos direitos humanos, da inclusão social, do combate à miséria, do combate à pobreza. Isso seria o ideal, mas não sendo possível isso, a gente espera e deve trabalhar muito nesses próximos anos para que em 2014, que é o que tudo indica, a gente consiga que esses fóruns internacionais estabeleçam metas concretas. E agora estamos ao vivo por telefone com a repórter Glauciene Lara, que está no Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre a programação de hoje da Rio+20. Bom dia, Glauciene. Quais são as novidades de hoje? Bom dia, André. Bom dia a todos. Muitos chefes de Estado já chegaram, como o Evo Morales, da Bolívia, e Mahmoud Ahmadinejad, do Irã. No Rio Centro, às 10 horas da manhã, o primeiro a discursar é o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Em seguida, ele passa a presidência para o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, que assume como presidente interino até a chegada de Dilma Rousseff, prevista para a tarde. Logo depois, cada chefe de Estado vai ter 5 minutos para falar. O primeiro é o presidente do Paraguai, Fernando Lugo. A previsão é que 42 chefes de Estado discursem hoje durante todo o dia, entre eles François Hollande, da França, e Ahmadinejad, do Irã. À tarde também vai haver uma cerimônia solene de abertura do segmento de alto nível, marcada para as 4 da tarde. A presidente Dilma Rousseff participa dessa cerimônia. E hoje os chefes de Estado também tiram a famosa foto oficial. E à noite participam de um coquetel oferecido por Dilma Rousseff. Ao todo, representantes de 175 países estão confirmados na Rio+20, entre presidentes, primeiros ministros, vice-presidentes, ministros e chefes de delegação. A principal questão que se faz aqui no Rio é se os chefes de Estado vão alterar o documento aprovado pelas delegações. E no centro do Rio, às 11 da manhã, as comissões de Meio Ambiente e Agricultura e Reforma Agrária se reúnem no Pier Mauá
para discutir a criação de áreas de preservação permanente mundiais e os compromissos da Rio+20. Os convidados são os presidentes da Agência Nacional de Águas, da Embrapa e uma autoridade da Índia. Só para lembrar, de hoje a sexta-feira é feriado aqui no Rio para facilitar a mobilidade e a segurança dos chefes de Estado. E atenção para quem vai viajar. O esquema de segurança no espaço aéreo do Rio tem reflexo nos voos de todo o país. André. Obrigado, Glauciene. Bom trabalho aí no Rio. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.